Oiê, vamos falar de Quincas Borba? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder te ajudar com a parte que a gente vai ter de linguagens, mas a gente voltando um pouquinho, a gente vai ter do conceito de gramática, eu vou falar aqui sobre 3 perguntas possíveis que podem cair na UERJ a respeito da leitura que vai te ajudar na parte de linguagens, que é a obra Quincas Borba. Exame de qualificação 2 da UERJ 2025 vai pedir a obra Quincas Borba como leitura obrigatória para você poder responder às perguntas de linguagens. A gente tem mais ou menos que se divide de uma forma que a gente tem conceitos gramaticais, interpretação de texto, e depois a gente tem os conceitos de literatura. Então aqui eu queria focar um pouco nas perguntas possíveis que a gente poderia ter de gramática, pensando que a obra vai ser Quincas Borba. Lógico que também podem ter perguntas de literatura e depois uma interpretação, mas aqui eu quero focar especificamente porque é algo que acontece com o ERJ. Eles colocam uma obra obrigatória para você poder fazer as perguntas de linguagens, e aí vai se repartindo os conceitos de língua portuguesa sobre perguntas possíveis. A primeira delas é meio que inevitável pelo tempo da obra, que é o uso do pronome tu. Então a gente vai perceber ao longo da obra, porque tanto que é um português que já não é já o que a gente utiliza hoje em dia, mas também a conjugação. Você talvez vai perceber muitas vezes que vai aparecer uma certa dinâmica com o pronome tu, com os verbos conjugados com tu, e que isso inclusive reflete até mesmo nos pronomes possessivos quando você usa o seu e sua. A gente está muito acostumado hoje em dia a utilizar seu e sua como sinônimos de você, mas na obra vai aparecer muitas das vezes o seu e o sua utilizado para quando a gente fala de ele e ela. Então isso pode acontecer com você, de você ser cobrado de analisar a conjugação verbal e inclusive até mesmo o uso dos pronomes possessivos e adjetivos quando você for ver algum trecho de Quincas Borba. Machado de Assis é um cara muito caprichado em utilizar adjetivos e advérbios. Pode ser que apareça algum tipo de avaliação do que você tenha que analisar. Uma locução adjetiva, uma locução adverbial, um uso de adjetivo e um uso de advérbio. É talvez um dos grandes exemplos que a gente tenha quando ele usa a brincadeira em Memórias Póstumas de Brás Cubas sobre defunto autor e autor defunto. Essa troca de colocação do adjetivo faz com que seja específico e generalizado a informação colocada. Então você pode talvez não se surpreender quando você tem que fazer uma análise de qual que é o valor do adjetivo, qual que é o valor do advérbio, ou até mesmo em qual sentença ou qual oração você tem um uso parecido dos adjetivos ou dos advérbios quando você tem um trecho de Quincas Borba. Então você pode ficar preparado que muito provavelmente alguma coisa pode se ficar perguntando sobre o uso de adjetivos e o uso de advérbios, ou até semelhantes, ou o impacto que se causa quando você usa na dada ordem aparecendo na pergunta. O Machado de Assis também ele é conhecido como o mestre da frase curta e inevitavelmente ele também abusa muito de marcações que vão terminar essas frases. Então você vai verificar muitas das vezes que ele usa ponto de exclamação, ele usa reticências, e essas marcações e sinalizações de pontuação são importantes para você também perceber como que elas afetam a interpretação do texto. Você pode perceber depois, ao longo do que você vai vendo a obra, que a gente está sempre acostumado de quando a gente tem um ponto final, depois colocar uma conjunção, colocar uma conexão, mas aí que tá. Qual que é o valor que aparece quando o Machado de Assis coloca uma exclamação, quando ele coloca uma reticências? Esse uso específico literário dessas pontuações que vão reduzindo as frases, que você não vai colocando entretanto, ademais, todavia. As frases elas costumam ser bem enxutas e essas pontuações ajudam a transmitir mais informações do que você colocar mais palavras. Então, preste atenção na pontuação dentro de Quincas Borba, isso pode te ajudar muito a conseguir ganhar boas notas dentro das perguntas da UERJ. É isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui, então, como que a gente poderia ter 3 perguntas possíveis, levando os aspectos gramaticais que a gente pode encontrar dentro de Quincas Borba. Vale lembrar que, além de gramática, a gente também tem outras perguntas que vão para o lado mais da literatura e da interpretação de texto, mas isso é algo que eu gostaria de falar em outros vídeos, para você poder prestar atenção.
E você tem alguma dúvida a respeito de Quincas Borba que vai ser cobrado na UERJ? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E vale lembrar também que meu curso de gramática está disponível no link aqui embaixo, ou senão você pode escanear esse código QR também. Para você poder estudar comigo, você vai ter o curso de forma vitalícia, então isso vai te ajudar não só do que você teria do primeiro ano, mas o segundo e o terceiro ano também, ou se você for utilizar no ano que vem, você também ainda vai ter o mesmo acesso. Eu falo de tópicos gramaticais, a gente fala de semântica, sintaxe, morfologia, a gente faz exercícios juntos para você poder conseguir entender bem a gramática, não só para o que você tem no ensino médio, mas também para usar em vestibulares. E se você não gostou do curso, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso completo. E assim como eu falei, vão ter outras perguntas além dessas do que eu falei de gramática, quando você for analisar a UERJ. E é por isso que eu vou deixar o vídeo tanto do que eu falo da parte de literatura, que eu tenho um outro canal que eu faço de literatura, ou se não de interpretação de texto, que é o meu canal de redação, ou também que eu faço algumas análises de interpretação de texto. Mas se o seu negócio é ver mais outras perguntas que você pode estudar além disso de gramática, tem alguns exercícios resolvidos que eu faço da UERJ, especificamente gramática, que é uma playlist que eu faço tanto do que já caiu em 2025, 2024 e outros anos e outras edições que já tiveram da UERJ também. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!